A incrível história da vovó, um desfecho surpreendente que revela segredos inimagináveis. Na pequena cidade de São Vicente, a rotina tranquila de Clara foi abruptamente interrompida. A notícia do desaparecimento de Helena, sua amiga de infância, correu como um incêndio. Todos estavam em choque. Como assim? Uma mulher tão cheia de vida e histórias desaparecera sem deixar rastro? Clara, com seu cabelo branquíssimo e mãos trêmulas, não conseguia entender. O peso da lembrança de Helena a atingia como uma onda. Momentos de risadas e confidências preencheram sua mente, enquanto um nó se formava em sua garganta. Além da dor, havia algo mais que a inquietava. Segredos. Clara sabia que o passado guardava sombras e agora sentia a urgência de desenterrá-las. A Segunda Guerra Mundial e suas consequências ainda ecoavam em sua cidade, reverberando como uma melodia sombria. Ela olhava para as paredes da sua casa. Decoração simples e retratos antigos, cada um contando uma história. Mas, juntas, elas começaram a investigar, revirando álbuns de fotos e diários empoeirados. E foi aí que, num canto escuro do sótão, elas encontraram um velho diário. As capas de couro estavam desgastadas, mas as páginas ainda guardavam a tinta de uma história que queria ser contada. Ao abri-lo, Clara sentiu o cheiro da memória. As palavras revelavam um mundo de traições e decisões difíceis, onde pessoas se tornaram amigos, mas também inimigos. Um nome em especial saltou das páginas: Victor, um homem envolvido com quem Clara teve um breve romance. Seu coração disparou. Ela nunca havia contado a Ana sobre Victor, sobre como ele fugiu para não voltar mais, deixando um buraco que nunca foi preenchido. Ele sabia de coisas que poderiam ter salvado vidas. A cada página lida, a tensão aumentava. O diário não era apenas um registro de memórias. Era uma bomba prestes a explodir. Dessas páginas surgiram pistas que a levavam a um antigo rival de sua juventude. Alguém o que elas descobririam poderia mudar tudo, não apenas sobre Helena, mas sobre o próprio legado de Clara. Como vamos lidar com isso, vovó? Perguntou Ana, um brilho de receio em seus olhos. Clara sabia que segredos tinham um preço. A confiança entre elas estava à beira de ser testada. A busca pela verdade prometia não apenas revelações chocantes, mas também uma escolha difícil. O perdão ou a vingança? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua par. As palavras pulavam diante de seus olhos, mas o medo era palpável, quase intoxicante. Ana, que estava a seu lado, não perdia um instante. Vovó, o que mais tem aqui? Sua voz tremia de expectativa. Clara fechou os olhos por um instante, tentando dominar a tempestade de emoções que a invadia. Mas, antes que pudesse responder, um barulho agudo cortou o ar.
O som da campainha fez seu coração disparar. Quem será essa hora? Clara indagou, o peito apertado. Ana olhou para a avó. Um misto de curiosidade e apreensão, enquanto Clara se levantava com um esforço visível. Ao abrir a porta, uma figura conhecida a aguardava. Era Marta, a vizinha, com os olhos arregalados e a respiração acelerada. Clara, precisamos falar! É urgente! A gravidade na voz dela fez o estômago de Clara dar um nó. O que aconteceu? É sobre a Helena? Perguntou, seu coração tempestuoso. Não só isso, é sobre o que você e a Ana estão buscando, disse Marta, se empurrando para dentro da casa. Naquele instante, o ambiente pareceu encolher. Clara sentou-se novamente, com a avó e a neta ao seu redor. Você não sabe. Há mais segredos do que você imagina. Marta se inclinou, quase sussurrando. Eu soube que o Victor, ele é o irmão de Helena. O impacto da revelação fez Clara sentir como se o chão fosse retirado sob seus pés. Ela olhou para Ana, que estava em choque, com a boca aberta. Mas isso não faz sentido. Ele desapareceu e Helena nunca mencionou isso. A tensão na sala era elétrica. Espera aí, Ana interrompeu, a mente inquieta. Os segredos que você mencionou são para nos proteger ou nos destruir? A pergunta flutuou no ar, como um aviso sombrio. O rosto de Marta estava pálido, mas havia determinação em seus olhos. Helena e Victor não eram apenas amigos. Havia algo muito mais profundo. Algo que poderia ter mudado o curso da história. Clara sentiu um frio correr pela espinha. O que aconteceu entre eles, Marta? O que você sabe? Uma lembrança subiu à superfície. Um antigo sussurro, uma noite chuvosa, vozes baixas, um pacto feito às escondidas. Havia um acordo e não era só sobre amor. Helena e Victor tinham um objetivo, algo ligado à guerra. Eles estavam perigosamente envolvidos com informações valiosas que poderiam colocar vidas em risco. Clara, você não entende. Mas onde está ele agora? O que aconteceu com Helena? O tom de Clara era de desespero e dúvida. Ana segurou a mão da avó, sentindo a pressão das revelações que agora se acumulavam como nuvens escuras. Marta hesitou. Então revelou. Alguém a viu na cidade, uma testemunha. E parece que não foi um desaparecimento normal. As palavras foram como uma explosão. O ar ficou pesado, quase irrespirável. Alguém a estava seguindo. Eu ouvi isso de uma fonte. O medo na voz de Marta foi o que mais assustou Clara. Várias perguntas surgiam sem resposta nas mentes das três. O diário na mesa parecia agora um eco distante, ameaçando trazer à tona uma verdade que poderia ser mortal. Clara sentiu as mãos trêmulas novamente e olhou profundamente nos olhos de Ana. E se tudo o que sabemos estiver errado? Ana engoliu em seco. Precisamos descobrir tudo isso agora, vovó. O que mais podemos perder? A urgência nas palavras da neta ecoava nas paredes da casa. Clara sabia que estava à beira de algo muito maior. Mas naquele mesmo instante, um grito cortou a calma da noite. Uma voz familiar que ecoava pela rua. Um pedido por ajuda. Clara congelou. Era a voz de Helena. O desespero tomava conta. Vamos! Clara gritou, puxando Ana e Marta. O mistério estava fazendo uma curva mortal e elas estavam prestes a descobrir o que, afinal, havia se escondido nas sombras por tanto tempo. O desespero no coração de Clara crescia a cada instante. A voz de Helena parecia ecoar e as três mulheres se lançaram para fora da casa, como se o som pudesse guiá-las.
O ar noturno estava carregado de tensão e os sons da cidade pareciam distantes, como se o mundo tivesse parado ao redor delas. "Para onde vamos?" Ana gritou, sua voz penetrando o silêncio arrepiante. Clara mal teve tempo de pensar. A adrenalina estava à flor da pele. A voz de Helena a chamava, insistente. As mulheres correram pela rua deserta, a luz de um lampião balançando, como se estivesse torcendo para que não encontrassem o que buscavam. Então Clara se deteve. Ouvira algo. Um sussurro. Uma presença próxima. "Vem daqui, Ana!" Puxou a neta pela mão, correndo em direção ao parque. O coração batia acelerado. E a imagem de Helena preenchia sua mente cada vez mais. "Por favor, esteja lá!" Quando chegaram, o parque estava vazio. Mas a escuridão começava a ficar pesada, quase física. Clara se aproximou de um banco e foi aí que viu algo. Um pedaço de papel amassado, com a caligrafia urbana que ela conhecia bem. Com mãos trêmulas, ela desdobrou o papel. Era uma mensagem. "Encontre-me onde tudo começou. O tempo está se esgotando. V." "Quem é V?" perguntou Ana, uma gota de suor escorrendo por sua testa. Clara não teve tempo para responder. Um grito cortou a noite novamente e dessa vez era um eco de dor. "Helena!" gritou Clara, sua voz aflita. Sem pensar 2 vezes, ela começou a correr em direção à origem da voz, com Marta e Ana logo atrás. Finalmente, elas chegaram a uma clareira. O luar iluminava uma cena que jamais esperariam. No centro, um grupo de pessoas se reunira e entre elas estava Helena. Mas o que Clara viu a deixou paralisada. Helena estava de joelhos e diante dela um homem com um capuz. Seu rosto escondido parecia comandar o círculo. "Não se aproxime, Clara!" gritou Helena, sua voz cheia de pânico. A expressão dela era de desespero total. O fato a fez hesitar. "Isso não é o que parece. Alguma coisa está errada." Clara se virou para as outras. "Devemos intervir!" Mas antes que pudessem se mover, o homem encapuzado ergueu a mão e tudo mudou. Uma luz ofuscante rompeu do centro do grupo. As sombras se tornaram figuras e Clara mal pôde acreditar no que seus olhos revelavam. Ana estremeceu ao reconhecer um dos rostos. "É o Victor!" sussurrou. E Clara sentiu o mundo desabar ao seu redor. O homem que um dia amou, que deixou marcas profundas em seu coração, agora estava ali, no meio dos segredos e das mentiras. "Você voltou!" gritou Helena, e o conforto em sua voz deixou Clara perplexa. "Eu sabia que você viria." "Por que você nunca me contou?" Clara gritou, as lágrimas se escorrendo por seu rosto. "Que você conhecia Victor?" "Clara, escute, tudo isso está mais além do que você imagina. Victor e eu?" A voz de Helena vacilou e Clara percebeu que havia muito mais envolvido do que tinham imaginado. "Vocês dois, o que estão escondendo?" Ana perguntou, sua voz trêmula de incerteza. O capuz foi baixado e Victor apareceu, um sorriso sombrio no rosto. "Vocês não devem ter vindo aqui. Não agora." E como se as palavras houvessem acionado um botão, tudo desmoronou. Clara viu o grupo atrás de Victor e a expressão em seus rostos dizia que a verdade era mais terrível do que podiam imaginar. A luz do luar iluminou documentos espalhados no chão e o que elas viram fez Clara empalidecer.
Eram registros de vidas destruídas, promessas quebradas e ali, uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada. É isso que você queria, Victor? Usar Helena novamente? Clara explodiu, a dor a transformando em raiva. Clara, eu não sou o vilão dessa história! Você não entende! E antes que pudesse terminar, uma explosão de luz fez todos, inclusive Clara, retrocederem. No meio da confusão, um grito novamente ecoou, mas não era Helena, era outra pessoa, e aquelas palavras incompreensíveis mudariam tudo novamente. Uma sombra se projetou, e um rosto inesperado apareceu no meio da multidão. Clara ficou paralisada. Ele não deveria estar ali. O que você está fazendo aqui? Clara quase gritou, um nó na garganta, uma certeza de que tudo estava prestes a mudar novamente. E naquele instante, ela percebeu que todas as suas suposições estavam prestes a colidir de forma explosiva. O rosto de Clara ficou pálido. Victor ali, bem na sua frente, como uma sombra do passado que ela acreditava ter deixado para trás. A confusão reinava e seu coração batia desenfreado. Mas havia algo mais, uma tensão palpável no ar que açoitava suas entranhas. Victor, o que você está fazendo aqui? Clara gritou, sua voz implorando por respostas. Mas antes que ele pudesse responder, um grito ensurdecedor cortou o ambiente. Era Helena, e o desespero em sua voz era suficiente para paralisar o tempo. Clara, não se aproxime, isso não é o que parece. Ana e Marta trocaram olhares, o clima pesando como chumbo. Clara levava a mão ao peito, sentindo o aperto. O que poderiam querer dela? O que mais estava em jogo? As interrogações cresciam. De repente, o homem encapuzado se virou abruptamente, revelando um olhar que Clara imediatamente reconheceu. Era Roberto, o amigo de longa data que todos acreditavam estar longe, escondido há anos. Roberto? Você? Você? Clara mal conseguia completar a frase, seu mundo desmoronando em um instante. O caos de revelações parecia girar como um furacão. Surpresa, não é? Roberto disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Eu sabia que o dia chegaria. O desconforto na tigela de emoções encheu o espaço, reverberando na mente de Clara. Como seu velho amigo estava envolvido nisso tudo? Você estava com Victor desde o início. Clara cerrou os dentes. A raiva crescia dentro dela. Disfarçado, nos manipulando, usando Helena como um peão. Shh! Espere um minuto, Ana gritou. Por que você fez isso, Roberto? O que realmente está acontecendo aqui? O choque nas palavras de Ana pareceu ecoar pela clareira, prendendo todos em um silêncio tenso. A atmosfera mudava rapidamente. O capuz de Victor balançou de um lado para o outro. Sim, Clara, eu e Roberto temos muitas coisas em comum. Mas mesmo assim, você não entende. Ele olhou para Roberto, como se um calor de tensão se acumulasse entre eles. Entender o quê? Clara insistiu, cada palavra saindo com dificuldade, como se lutasse contra uma tempestade. Que vocês estão brincando com nossas vidas. Uma nova luz passou a brilhar e o grupo pareceu hesitar. As sombras dançavam e algo estava prestes a acontecer. Era como se o universo aguardasse o momento exato para liberar uma verdade terrível. Clara segurou a mão de Ana, um gesto silencioso de apoio. Você não está errada, Clara, Roberto respondeu, sua voz agora sombria. E Helena não é quem você pensa que é.
As palavras caíram como chumbo, fazendo uma onda de incredulidade percorrer o grupo. Como assim? Helena gritou, pálida, a confusão impregnante em seu rosto. O que Roberto estava insinuando? Victor avançou, cara a cara com Roberto. Você realmente vai obrigá-la a descobrir seu verdadeiro papel na história? O homem encapuzado parecia pronto para desferir um golpe final, cru, bem no coração da trama. Papel? Helena pareceu gaguejar, as palavras perdendo o significado enquanto ela tentava manter a realidade intacta. O que mais estava escondido? Sim, papel! A guerra não acabou e os segredos estão mais vivos do que nunca. Helena! Você é parte disso. O que não me contou? O tom de Roberto era cortante e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Clara olhou para Helena, um nó na garganta. As peças estavam se encaixando, mas de uma forma tão errada que ela se sentiu desorientada. Como todos estavam conectados. O que de fato estava em jogo? O que mais podia ser derrubado por esse colapso de verdades? Tudo se tornava um quebra-cabeça confuso e ameaçador. Então, um grito ecoou na escuridão. Por favor, ajudem-me! Participantes do círculo se afastaram, revelando algo que estava escondido ali. Clara mal podia acreditar no que via. Um outro corpo caído entre eles, pálido e imóvel. As realidades de cada um começaram a se chocar, e enquanto olhava, Clara percebeu que o mistério que estavam tentando desvendar tinha um novo e sombrio protagonista. Uma certeza fria a invadiu. Essa era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro jogo estava apenas começando. O rosto de Clara ficou pálido. Victor ali, bem na sua frente como uma sombra do passado que ela acreditava ter deixado para trás. A confusão reinava e seu coração batia desenfreado. Mas havia algo mais, uma tensão palpável no ar que açoitava suas entranhas. Victor, o que você está fazendo aqui? Clara gritou, sua voz implorando por respostas, mas antes que ele pudesse responder, um grito ensurdecedor cortou o ambiente. Era Helena e o desespero em sua voz era suficiente para paralisar o tempo. Clara! Não se aproxime! Isso não é o que parece! Ana e Marta trocaram olhares, o clima tesando como chumbo. Clara levava a mão ao peito, sentindo o aperto. O que poderiam querer dela? O que mais estava em jogo? As interrogações cresciam. De repente, o homem encapuzado se virou abruptamente, revelando um olhar que Clara imediatamente reconheceu. Era Roberto, o amigo de longa data que todos acreditavam estar longe, escondido há anos. Roberto! Você? Clara mal conseguia completar a frase, seu mundo desmoronando em um instante. O caos de revelações parecia girar como um furacão. Surpresa, não é? Roberto disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Eu sabia que o dia chegaria. O desconforto na tigela de emoções encheu o espaço, reverberando na mente de Clara. Como seu velho amigo estava envolvido nisso tudo? Você estava com Victor desde o início. Clara cerrou os dentes. A raiva crescia dentro dela. Disfarçado, nos manipulando, usando Helena como um peão. Espere um minuto, Ana gritou. Por que você fez isso, Roberto? O que realmente está acontecendo aqui? O choque nas palavras de Ana parecia ecoar pela clareira, prendendo todos em um silêncio tenso. A atmosfera mudava rapidamente. O capuz de Victor balançou de um lado para o outro. Sim, Clara, eu e Roberto temos muitas coisas em comum, mas mesmo assim você não entende. Ele olhou para Roberto, como se um calor de tensão se acumulasse entre eles. Entender o quê?
Clara insistiu, cada palavra saindo com dificuldade, como se lutasse contra uma tempestade. Que vocês estão brincando com nossas vidas. Uma nova luz passou a brilhar e o grupo parecia hesitar. As sombras dançavam e algo estava prestes a acontecer. Era como se o universo aguardasse o momento exato para liberar uma verdade terrível. Clara segurou a mão de Ana, um gesto silencioso de apoio. Você não está errada, Clara. Roberto respondeu, sua voz agora sombria. E Helena não é quem você pensa que é. As palavras caíram como chumbo, fazendo uma onda de incredulidade percorrer o grupo. Como assim? Helena gritou, pálida, a confusão impregnando seu rosto. O que Roberto estava insinuando? Victor avançou, cara a cara com Roberto. Você realmente vai obrigá-la a descobrir seu verdadeiro papel na história? O homem encapuzado parecia pronto para desferir um golpe final, cru, bem no coração da trama. Papel? Helena pareceu gaguejar, as palavras perdendo o significado, enquanto ela tentava manter a realidade intacta. O que mais estava escondido? Sim, papel. A guerra não acabou e os segredos estão mais vivos do que nunca. Helena, você é parte disso. O que não me contou? O tom de Roberto era cortante e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Clara olhou para Helena, um nó na garganta. As peças estavam se encaixando, mas de uma forma tão errada que ela se sentiu desorientada. Como todos estavam conectados? O que de fato estava em jogo? O que mais podia ser derrubado por esse colapso de verdades? Tudo se tornava um quebra-cabeça confuso e ameaçador. Então, um grito ecoou na escuridão. Por favor, ajudem-me! Participantes do círculo se afastaram, revelando algo que estava escondido ali. Clara mal podia acreditar no que via. Um outro corpo caído entre eles, pálido e imóvel. As realidades de cada um começaram a se chocar, e enquanto olhava, Clara percebeu que o mistério que estavam tentando desvendar tinha um novo e sombrio protagonista. Era o homem que Clara reconhecerá de um flash fugaz entre as memórias distorcidas de sua juventude. Era Mateus. Um antigo amor que desaparecerá na mesma época de Victor. Uxô, o que aconteceu com você? Clara gritou, seu coração acelerando. A verdade, como uma flecha, perfurava seu peito. Helena estava em pânico. Não! Não pode ser! O que ele está fazendo aqui? Sua voz tremia e um olhar de desespero cruzou seu rosto. Era a conexão que ninguém havia notado antes. Os dedos de Clara tremeram quando ela se virou para Roberto. Você sabia disso? Desse homem? Ele foi parte disso tudo, não foi? A indignação cresceu, envolvendo todos como uma tempestade. O silêncio consumiu o espaço, enquanto os outros participantes do círculo observavam, os olhos arregalados com a revelação. A tensão era palpável, um convidado inesperado àquela festa de segredos. Victor olhou para Roberto, um olhar que parecia pesar mais do que qualquer palavra. Você realmente esperava que isso acabasse bem? Todos nós estamos conectados de alguma forma. E agora precisamos decidir o que fazer com essa verdade. A fraqueza de Clara tomou conta. Um mundo de insegurança girava ao seu redor. Por que ele está aqui, Victor? O que isso significa para nós? A busca por respostas a arrastava mais para o abismo. Os rostos mostravam um misto de confusão e medo, mas a verdade mais sombria ainda estava por vir. Em um instante, uma explosão de outro grito ecoou.
Uma mensagem incompreensível, incitando uma onda de pânico. Temos que ir, foi o que a voz de Mateus conseguiu articular antes de tudo desabar. Clara sentiu braços puxando-a, se afastando do círculo, e naquele momento ficou claro: o que quer que ele soubesse poderia desmoronar tudo, e as escolhas teriam que ser feitas rapidamente. Clara olhou para Helena, um último lampejo de dúvida nos olhos. O que mais estava escondido atrás daquele sorriso? Se tudo estava prestes a ruir, precisavam descobrir o que realmente significava serem parte de uma história que, agora mais do que nunca, não poderia ter um final feliz. O eco das verdades apenas começava a ressoar nos corações. O rosto de Clara ficou pálido. Victor ali, bem na sua frente, como uma sombra do passado que ela acreditava ter deixado para trás. A confusão reinava e seu coração batia desenfreado. Mas havia algo mais, uma tensão palpável no ar que açoitava suas entranhas. Victor, o que você está fazendo aqui? Clara gritou, sua voz implorando por respostas. Mas antes que ele pudesse responder, um grito ensurdecedor cortou o ambiente. Era Helena, e o desespero em... Isso não é o que parece. Ana e Marta trocaram olhares, o clima pesando como chumbo, sentindo o aperto. O que poderiam querer dela? O que mais estava em jogo? As interrogações cresciam. De repente, o homem encapuzado se virou abruptamente, revelando um olhar que Clara imediatamente reconheceu. Era Roberto, o amigo de longa data que todos acreditavam estar longe, escondido há anos. Roberto, você? Clara mal conseguia completar a frase. Seu mundo desmoronando em um instante. O caos de revelações parecia girar como um furacão. Surpresa, não é? Roberto disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Eu sabia que o dia chegaria. O desconforto na tigela de emoções encheu o espaço, reverberando na mente de Clara. Como seu velho amigo estava envolvido nisso tudo? Você estava com Victor desde o início. Clara cerrou os dentes. A raiva crescia dentro dela. Disfarçado, nos manipulando, usando Helena como um peão. Espere um minuto, Ana gritou. Por que você fez isso, Roberto? O que realmente está acontecendo aqui? O choque nas palavras de Ana, parecendo ecoar pela clareira, prendendo todos em um silêncio tenso. A atmosfera mudava rapidamente. O capuz de Victor balançou de um lado para o outro. Sim, Clara, eu e Roberto temos muitas coisas em comum. Mas mesmo assim, você não entende. Ele olhou para Roberto como se um calor de tensão se acumulasse entre eles. Entender o quê? Clara insistiu. Cada palavra saindo com dificuldade, como se lutasse contra uma tempestade. Que vocês estão brincando com nossas vidas? Uma nova luz passou a brilhar e o grupo parecia hesitar. As sombras dançavam e algo estava prestes a acontecer. Era como se o universo aguardasse o momento exato para liberar uma verdade terrível. Clara segurou a mão de Ana, um gesto silencioso de apoio. Você não está errada, Clara, Roberto respondeu, sua voz agora sombria. E Helena não é quem você pensa que é. As palavras caíram como chumbo, fazendo uma onda de incredulidade percorrer o grupo. Como assim? Helena gritou, pálida, a confusão impregnando seu rosto.
O que Roberto estava insinuando? Victor avançou cara a cara com Roberto. Você realmente vai obrigá-la a descobrir seu verdadeiro papel na história? O homem encapuzado parecia pronto para desferir um golpe final, cru, bem no coração da trama. Papel? Helena pareceu gaguejar, as palavras perdendo o significado enquanto ela tentava manter a realidade intacta. O que mais estava escondido? Sim! Papel! A guerra não acabou e os segredos estão mais vivos do que nunca. Helena, você é parte disso. O que não me contou? O tom de Roberto era cortante e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Clara olhou para Helena, um nó na garganta. As peças estavam se encaixando, mas de uma forma tão errada que ela se sentiu desorientada. Como todos estavam conectados, o que de fato estava em jogo? O que mais podia ser derrubado por esse colapso de verdades? Tudo se tornava um quebra-cabeça confuso e ameaçador. Então, um grito ecoou na escuridão. Por favor, ajudem-me! Participantes do círculo se afastaram, revelando algo que estava escondido ali. Clara mal podia acreditar no que via. Um outro corpo caído entre eles, pálido e imóvel. As realidades de cada um começaram a se chocar. Enquanto olhava, Clara percebeu que o mistério que estavam tentando desvendar tinha um novo e sombrio protagonista. Era um homem que Clara reconhecerá de um flash fugaz entre as memórias distorcidas de sua juventude. Era Mateus, um antigo amor que desaparecerá na mesma época de Victor. O choque foi imensurável. "O que aconteceu com você?" Clara gritou, seu coração acelerando. A verdade como uma flecha perfurava seu peito. Helena estava em pânico. "Não, não pode ser! O que ele está fazendo aqui?" Sua voz tremia e um olhar de desespero cruzou seu rosto. Era a conexão que ninguém havia notado antes. Os dedos de Clara tremeram quando ela se virou para Roberto. "Você sabia disso? Desse homem? Ele foi parte disso tudo, não foi?" A indignação crescia, envolvendo todos como uma tempestade. O silêncio consumiu o espaço enquanto os outros participantes do círculo observavam. Os olhos arregalados com a revelação. A tensão era palpável. Um convidado inesperado àquela festa de segredos. Victor olhou para Roberto. Um olhar que parecia pesar mais do que qualquer palavra. "Você realmente esperava que isso acabasse bem?" "Todos nós estamos conectados de alguma forma. E agora precisamos decidir o que fazer com essa verdade." A fraqueza de Clara tomou conta. Um mundo de insegurança girava ao seu redor. "Por que ele está aqui, Victor? O que isso significa para nós?" A busca por respostas arrastava mais para o abismo. Os rostos mostravam um misto de confusão e medo, mas a verdade mais sombria ainda estava por vir. Em um instante, uma explosão de outro grito ecoou, uma mensagem incompreensível, incitando uma onda de pânico. "Temos que ir!" Foi o que a voz de Mateus conseguiu articular. O eco das verdades apenas começava a ressoar nos corações. De repente, um clarão iluminou a clareira. Uma luz ofuscante que partiu do céu e atingiu diretamente o grupo. Clara se cobriu os olhos e Helena caiu de joelhos, gritando. O pânico se espalhou quando tudo parecia estar começando a se desintegrar. E então, no centro do caos, algo extraordinário aconteceu. Clara sentiu uma mão puxá-la para fora do caminho da luz. Era Victor. Ele a segurou com força. "Não olhe para isso. O que está acontecendo pode mudar tudo."
Mas era tarde demais. A luz se intensificou e então tudo se apagou. Quando Clara recuperou a visão, algo havia mudado. As pessoas ao seu redor estavam em silêncio, como se o som do mundo tivesse sido completamente apagado. Ela olhou em volta e viu que nenhum deles parecia mais o mesmo. O medo e a confusão se transformaram em uma expressão de pura determinação. Agora você finalmente sabe a verdade, não é? Um novo personagem se apresentou. Era uma mulher, sua voz embargada, mas forte. Está na hora de você entender quem você realmente é, Clara. A tensão era tão palpável que Clara mal conseguiu respirar. Os olhos de Ana estavam arregalados. Mãe? A revelação foi devastadora. Clara olhou para a mulher que afirmava ser sua mãe com incredulidade. O que significava isso? Não, isso não pode ser possível. Eu pensei que você estivesse... Eu sei, minha filha. E precisamos conversar. Há muito em jogo, mais do que você poderia imaginar. A expectativa se tornou insuportável. O que mais poderia ser revelado? A verdade, a identidade e os segredos ameaçavam tudo. E o desfecho? Clara sentiu que estava prestes a descobrir algo ainda mais aterrorizante. Algo que poderia destruir não só sua vida, mas todos à sua volta. Ela olhou para Helena, para Victor, para Roberto. O que mais estavam escondendo? Qual era o verdadeiro legado que os unia? As interrogações se multiplicavam e, no fundo, uma certeza profunda. Nada seria como antes. Clara olhou fixamente para a mulher que afirmava ser sua mãe. O tempo parecia ter parado. Seu coração batia tão forte que quase doía. Você estava morta! Clara sussurrou, a incredulidade transbordando. A cada segundo, a realidade ficava mais confusa. Porque tudo que ela acreditava agora estava sendo desmantelado. Não, eu estava escondida, por razões que você vai entender. A mulher respondeu sua voz firme, mas com um tremor que denunciava a fragilidade da situação. As palavras dela pareciam ecoar em um espaço vazio, como se cada sílaba fosse uma porta se abrindo para segredos obscuros. Ana estava paralisada ao lado de Clara, a confusão em seus olhos refletindo o abismo imenso. Segredos? Que segredos, mãe? Clara perguntou, quase implorando por respostas que pareciam muito distantes. Naquele momento, um vento forte varreu a clareira, fazendo as folhas dançarem de forma frenética. O ambiente estava carregado de tensão, como se estivesse à beira de algo devastador. Victor, ainda segurando Clara, olhou para a mãe dela. O que você não disse a ela? O que você e Helena têm a ver com isso? A acusação pairou no ar como uma tempestade iminente, os rostos ao redor se virando em expectativa. Clara sentiu o nó no estômago apertar mais. A sensação de traição e desilusão começou a tomar forma. Roberto, que até então estava em suspense, se adiantou. Chega! Precisamos revelar a verdade completa agora! As peças estão se movendo e isso não vai acabar bem se não nos acertarmos. Ele parecia determinado, mas Clara percebeu uma faísca de medo em seus olhos. Eu sempre soube que uma hora teríamos que enfrentar isso, a mãe disse, seu olhar fixado em Clara com uma intensidade que quase queimava. Mas é pior do que você imagina.
Então, sem aviso, ela puxou uma pequena caixa de seu bolso. O objeto parecia inofensivo, mas tinha peso suficiente para alterar o destino de todos ali. Isso pertence a você, Clara, a mulher declarou, estendendo a caixa trêmula em direção à filha. A curiosidade, entrelaçada com o medo, fez Clara hesitar. Dentro está a verdade sobre tudo, a razão pela qual você e Helena estão ligadas e o motivo do desaparecimento dela. Clara apanhou a caixa, suas mãos tremendo. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz era um eco de desespero. Foi aí que o grito de Helena cortou o ar novamente. Mas não era apenas um grito, era uma súplica. Clara, cuidado! A advertência ressoou como um tiro em meio ao caos. E no exato momento em que Clara abriu a caixa, uma explosão de luz irrompeu dela, envolta em energia pulsante. A clareira foi preenchida com uma claridade ofuscante, fazendo todos recuarem. Clara sentiu a caixa vibrar nas suas mãos. Algo dentro estava se movendo rapidamente. Quando a luz começou a se dissipar, algo absolutamente inimaginável ocorreu. A visão, antes clara de Clara, começou a se distorcer, como se uma onda de caos estivesse drenando a lógica da situação. E então, bem diante dela, algo deu errado. Helena foi puxada para a luz, sua figura distorcida gritando: "Não! Isso não!" Clara, tomada pelo pânico, fez o movimento mais impensável. Ela segurou a mãe e puxou-a para mais perto, como se o ato de ligação pudesse salvá-las de alguma forma. Mas o que veio a seguir foi um verdadeiro choque. A mulher que se apresentava como mãe de Clara não era apenas sua mãe, mas a responsável por tudo, a verdadeira culpada. Clara assistiu horrorizada quando o brilho se acalmou e a mulher revelou uma expressão sombria. Ela não estava escondida por medo, mas sim por escolha. Clara nunca poderia imaginar a verdade oculta atrás daquele rosto familiar. E quando as peças começaram a se montar, a garganta dela se apertou, engolindo a dor crescente que ecoava em seu ser. Você planejou tudo isso? Clara gaguejou, a voz tão baixa que ninguém mais poderia ouvir. O desespero tomou conta e todos os olhares se tornaram pesados como aço. Afinal, o que exatamente sua mãe havia criado em um labirinto de enganos? E quais segredos ainda estavam para ser revelados? A resposta estava prestes a vir à tona, mas antes que pudesse processar tudo, um novo grito ecoou. Era um aviso, algo reverberando de dentro da luz agora contida na caixa. Não é só a verdade que você está prestes a descobrir, Clara. Você também será testada naquele instante. A percepção de Clara mudara completamente. Não era apenas uma questão de desvendar segredos. Era a essência de quem ela era que estava em jogo. A conexão com Helena, com Victor, até mesmo com Roberto. Tudo estava prestes a ser desmantelado. E o que mais ela ainda poderia perder? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto o mundo à sua volta começava a girar novamente. E quando o silêncio finalmente se estabeleceu, tudo o que restava era um imenso abismo de dúvidas e um futuro incerto à sua frente. Clara olhou fixamente para a mulher que afirmava ser sua mãe. O tempo parecia ter parado. Seu coração batia tão forte que quase doía. Você estava morta, Clara sussurrou, a incredulidade transbordando. A cada segundo, a realidade ficava mais confusa, porque
Tudo o que ela acreditava agora estava sendo desmantelado. Não, eu estava escondida, por razões que você vai entender. A mulher respondeu, sua voz firme, mas com um tremor que denunciava a fragilidade da situação. As palavras dela ecoavam em um espaço vazio, como se cada sílaba fosse uma porta se abrindo para segredos obscuros. Ana estava paralisada ao lado de Clara, a confusão refletida em seus olhos. Segredos? Que segredos, mãe? Clara perguntou, quase implorando por respostas que pareciam muito distantes. Naquele momento, um vento forte varreu a clareira, fazendo as folhas dançarem de forma frenética. O ambiente estava carregado de tensão, como se estivesse à beira de algo devastador. Victor, ainda segurando Clara, olhou para a mãe dela. O que você não disse a ela? O que você e Helena têm a ver com isso? A acusação pairou no ar, como uma tempestade iminente, os rostos ao redor se virando em expectativa. Clara sentiu o nó no estômago apertar. Traição e desilusão começavam a tomar forma. Roberto, que até então estava em suspensão, se adiantou. Chega! Precisamos revelar a verdade completa agora! As peças estão se movendo e isso não vai acabar bem se não nos acertarmos. Ele parecia determinado, mas Clara percebeu uma faísca de medo em seus olhos. Eu sempre soube que uma hora teríamos que enfrentar isso. A mãe disse, seu olhar fixado em Clara com uma intensidade que quase queimava. Mas é pior do que você imagina. Então, sem aviso... Ela puxou uma pequena caixa de seu bolso. O objeto parecia inofensivo, mas tinha peso suficiente para alterar o destino de todos ali. Isso pertence a você, Clara, a mulher declarou, estendendo a caixa trêmula em direção à filha. A curiosidade, entrelaçada com o medo, fez Clara hesitar. Dentro está a verdade sobre tudo, a razão pela qual você e Helena estão ligadas e o motivo do desaparecimento dela. Clara apanhou a caixa, suas mãos tremendo. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Sua voz era um eco de desespero. Foi aí que o grito de Helena cortou o ar novamente. Mas não era apenas um grito. Era uma súplica. Clara, cuidado! A advertência ressoou como um tiro em meio ao caos. E no exato momento em que Clara abriu a caixa, uma explosão de luz irrompeu dela, envolta em energia pulsante. A clareira foi preenchida com uma claridade ofuscante, fazendo todos recuarem. Clara sentiu a caixa vibrar nas suas mãos. Algo dentro estava se movendo rapidamente. Quando a luz começou a se dissipar, algo absolutamente inimaginável ocorreu. Os rostos em torno de Clara começaram a mudar, suas expressões se distorcendo, como se uma força invisível os estivesse transformando. De repente, um estrondo ecoou. Plá se virou para ver um dos homens do círculo caindo no chão, seu corpo se contorcendo de dor. Ele se contorceu, gritando, não, não me leve de volta! E então ele parou, a vida desaparecendo de seus olhos como uma vela apagada. O choque tomou conta do grupo, mas o que Clara viu em seguida fez seu coração parar. Na clareira do meio da luz emergiu uma figura. Era uma mulher vestida de forma antiga, a aparência familiar e aterrorizante. E enquanto a visão se tornava mais nítida, Clara percebeu que aquela mulher era ela mesma, uma versão mais velha com os mesmos olhos, mas marcada por cicatrizes. E sou você no futuro, a mulher disse. Seu tom sombrio enchia a clareira. Eu vim para lhe mostrar o que está prestes a acontecer. O que você se tornará. O pânico se alastrou entre todos, enquanto a conexão entre as distintas versões de Clara começava a se entrelaçar.
Helena, em choque, perguntou: Mas como isso é possível? Este corpo é a representação das suas escolhas. A versão mais velha de Clara respondeu, com um olhar triste. Se você não parar isso agora, tudo que ama se perderá. Você estará condenada a repetir os mesmos erros. Uma nuvem de incerteza cercou Clara. Como poderia mudar o que já estava escrito? E, no entanto, a verdade era bem clara. Suas escolhas moldavam o futuro. Os olhares se voltaram para a caixa, a fonte do poder que revelava não somente a verdade, mas o potencial de um destino trágico. Sussurros de horror e incredulidade passaram pela multidão. Mas antes que alguém pudesse articular uma resposta, o chão tremeu. Uma fissura se abriu, engolindo uma parte do círculo. Corram! Gritou Roberto, puxando Ana na direção oposta. Mas Clara hesitou, presa entre o passado, o presente e um futuro aterrador. O que aconteceria com ela se não seguisse seu próprio caminho? E quando a luz irrompeu novamente, desta vez mais forte e desesperadora, Clara sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar. O que seria dela, de Helena, de Victor? O eco da pergunta reverberou como um aviso sombrio. As consequências estavam prestes a desabrochar. Mas antes que isso pudesse acontecer, um último grito ecoou na clareira, fazendo tudo se silenciar de uma vez. Você não pode fugir da verdade! E naquele instante, Clara percebeu que, independentemente das escolhas que faria, a história nunca poderia ser a mesma novamente. A única certeza era que o desconhecido estava à sua espera, pronto para puxá-la de volta para uma realidade que talvez nunca tivesse desejado. Clara olhou fixamente para a mulher que afirmava-se. Seu coração batia tão forte que quase doía. Você estava morta! Clara sussurrou, a incredulidade transbordando. A cada segundo a realidade ficava mais confusa, como se o chão sob seus pés estivesse se movendo. Não, eu estava escondida. E agora você precisa entender. A mulher falava com firmeza, mas Clara podia sentir a vulnerabilidade nas suas palavras. Ana estava paralisada ao lado de Clara, os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Segredos? Que segredos, mãe? Clara perguntou, quase implorando por uma resposta. O vento soprou, puxando folhas do chão, e seus corpos pareciam permanecer na mesma posição. Era como se o universo estivesse segurando o fôlego. Victor, ainda segurando Clara pela mão, lançou um olhar nervoso para a mãe dela. Você está envolvida com isso, não está? O que você e Helena têm a ver com tudo isso? A tensão na voz dele era palpável. Clara sentia um nó no estômago. Cada palavra era como uma faca, cortando suas esperanças em pedaços. Chega! Roberto interveio, seu tom agudo cortando o ar. Precisamos saber a verdade e não temos tempo a perder. Ele estava à beira de um colapso, como se pudesse sentir que as respostas traziam não apenas revelações, mas laybacks devastadores. A mãe de Clara finalmente puxou uma pequena caixa de seu bolso. Um objeto aparentemente simples, mas Clara sentia um peso descomunal. Isso é para você. Dentro está a resposta sobre quem somos, sobre você e Helena, disse ela, estendendo a caixa com as mãos trêmulas. Não, gritou Helena, a voz se perdendo entre a multidão. Você não pode deixá-la abrir isso! O desespero na fala dela fez o sangue de Clara gelar. Qualquer desejo de explorar se transformou em pânico. Mas Clara já havia pegado a caixa.
O que mais poderia acontecer? Ao abrir, uma luz ofuscante tomou conta da clareira. O brilho iluminou os rostos dos presentes, refletindo medo e incerteza. Quando a luz finalmente se acalmou, passou a revelar um espelho. O espelho com imagens distorcidas, revelando não apenas Clara, mas cenas do passado. Rostos conhecidos, rostos que ela nunca viu antes, todos interligados. Não pode ser, o que é isso? Clara murmurou, lágrimas brotando de seus olhos. E naquele instante, a mulher à sua frente mudou. Transformou-se o reflexo de Clara, mas com uma fúria que Clara nunca havia sentido. Os olhos a encaravam com um misto de raiva e dor. Eu sou tudo o que você rejeitou. Sou a parte de você que você tem medo de confrontar. Do que você está falando? Clara perguntou, confusa. O barulho de respirações ofegantes cercava a clareira. Todos estavam em choque, assistindo à revelação como se fosse um pesadelo que não terminava. A Clara do espelho começou a falar, sua voz soando como eco. Você me deixou morrer para viver nesta farsa. Você e sua mãe, com seus jogos, estão prestes a perder tudo. Helena não é quem parece ser. As palavras cortaram como aço. Clara olhou para Helena, seu coração acelerava. O que você quer dizer com isso? De que forma? Uma explosão de luz irrompeu do espelho e todos caíram no chão. Clara não podia ver nada, mas ouviu um grito que não poderia esquecer. Clara, é sua culpa! Quando a luz se dissipou e tudo ficou em silêncio, viu Helena caída no chão, com expressão de dor. Mas o que a deixou paralisada foi o último grito ecoante de Helena, agora se perdendo nas sombras. Era um grito de alguém desesperado, alguém que finalmente enxergava a verdade. E com isso, tudo mudou novamente. Clara sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob ela. Uma onda de desespero a atingiu. O que significava aquilo? Uma verdade ainda mais profunda estava prestes a ser revelada. O que ela realmente havia perdido? A vida que parecia normal agora era uma tapoçaria de mentiras. Ela se levantou, a mente girando com a reviravolta devastadora. Helena, o que você está escondendo? A voz de Clara estava embargada, cada sílaba pesada como chumbo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos a observaram, uma mistura de tensão e expectativa pairando no ar. O futuro de cada um deles agora estava pendurado por um fio invisível. E no fundo, Clara sabia que a verdade estava longe de ser simples. O que mais ela teria que enfrentar para entender de uma vez por todas seu papel nesse jogo cruel? Clara sentiu o peso das palavras da mulher que afirmava ser sua mãe, como se cada sílaba fosse um tijolo, construindo um muro entre seu passado e o presente. Escondida? Mas por quê? O desespero de Clara era palpável. Cada batida do seu coração soava como um grito em sua mente. Porque a verdade era perigosa. A mulher respondeu, a voz tremendo. Eu protegi você, mas agora não posso mais. O ambiente estava carregado. Cada pessoa ao redor prendeu a respiração. Todos em espera! E ali, deslanchando um turbilhão de emoções, Clara sentiu que isso ia muito além do que imaginava. Eu sou a razão pela qual Helena está aqui. E o que você vai descobrir agora irá mudar tudo! Os olhos de Clara se arregalaram. A caixa em suas mãos começou a vibrar. Botões de luz começando a se acender, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Não! Isso não pode ser!
Helena, ainda no chão, balançou a cabeça. Clara, não abra! Você não sabe o que isso trará. Sua voz era de pânico, mas uma parte de Clara queria entender. O que mais poderia ser revelado? Clara hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Com um movimento brusco, levantou a tampa da caixa e então a luz explodiu. Era como se um sol tivesse surgido do interior, ofuscando tudo à sua volta. Quando a luz se dissipou, Clara viu rostos ao seu redor se contorcendo, misturas de medo e espanto. O reflexo no espelho estava ali, mas agora era diferente. Ele começava a se fragmentar, várias imagens de Clara diante dela, cada uma representando um futuro que poderia ter. Uma Clara fraca, uma Clara forte e uma outra sombrio e furiosa. Você terá que escolher, Clara. A voz do reflexo soou, reverberando como uma sombra. Quem você quer ser? O nó tomou conta do estômago de Clara. O que escolher? Afinal, todos eram partes dela. Começou a vacilar, mas a fera no espelho riu uma risada fria e amarga. Você sempre terá um preço a pagar. Helena gritou novamente. Corra, Clara! Isso não pode terminar assim! Um barulho forte ressoou. As árvores balançaram e o chão começou a tremer. Clara se virou, olhando nos olhos de Victor, em busca de apoio. Você precisa decidir agora. Clara fechou os olhos, respirou fundo e perguntou a si mesma. Quem sou eu? A dúvida transformou-se em resoluta, uma coragem crescente. Eu sou mais do que meu passado. E nesse momento a luz voltou a brilhar, mas não era ofuscante, era acolhedora. Clara se sentiu flutuar em um espaço acolhedor e seguro. A figura do espelho começou a se dissolver, não em dor, mas em aceitação. Quando tudo aquietou e a caixa estava vazia, Clara olhou em volta. Todos estavam parados, olhando com expectativa. Helena levantou-se, os olhos ainda questionando. Tudo bem, Clara? Sim, Clara respondeu, sabendo que não era o fim, mas um novo começo. As verdades eram difíceis, mas não a consumiriam. Victor segurou a mão dela. Vamos enfrentar o que vier, juntos! A conexão entre eles estava mais forte do que antes. Clara olhou para Anne e Roberto. Ali, a união deles era algo novo, uma nova história. Mais no fundo, uma nova onda de incerteza envolveu novamente. O que realmente havia acontecido com todos eles? Quando a luz do jantar se apagou, ela soube que as decisões estavam feitas. Mas os mistérios que pairavam no ar ainda não tinham sido desvendados. E isso a assustava. E então um sussurro ecoou na mente de Clara. Você ainda vai enfrentar muito mais. Enquanto a clareira se enchia de sombras, a expectativa do que viria a seguir era palpável. Clara estava pronta. Mas mal sabia que a maior aventura ainda estava por vir. Este é o momento! Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias e desvendar esses mistérios. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias incríveis cheguem até você. E inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que achou do final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros